Olá, personal trainer. Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre a fascite plantar, essa patologia que acomete muitos atletas, muitos alunos. E o objetivo aqui é trazer um esclarecimento, um entendimento do que é essa inflamação. E você, como personal trainer, que não trabalha com reabilitação, mas que trabalha identificando disfunções, saber qual que é a melhor estratégia, o que você pode fazer para que seu aluno tenha um melhor movimento, uma melhor qualidade de movimento e venha com uma mecânica mais favorável sair desse quadro que às vezes vem essa dorzinha, volta e às vezes continua e vai para a fisioterapia e vai tentar correr e volta essa dor. Então esse entendimento do que é a fascite pode te ajudar na sua prescrição de treino e tudo mais, tá bom? Então, para poder deixar essa aula mais didática, eu trouxe para você uma apresentação que eu vou mostrar aqui através do meu iPad. Então, eu vou compartilhar minha tela com você e vai ficar mais fácil de você entender tudo isso, tá bom? A fáscia plantar, então essa é a fáscia plantar, essa estrutura de tecido conjuntivo, que ficou agora em azul, que a função dela, principal, é sustentar e manter esse arco plantar. Então, eu vou até mostrar esse videozinho aqui para vocês, e ele mostra com clareza, lá do Dr. Robert Donatelli, ele mostra para a gente com clareza, em 3 dimensões, como que essa face elástica, né, esse componente viscoelástico que transfere tensão, absorve os choques. Em 3 dimensões, a gente consegue visualizar e ter esse entendimento, né, de como essa fáscia sustenta esse arco plantar e que quando ela está em disfunção, ou a gente tem um desequilíbrio musculoesquelético, ela sofre mais e ela inflama. Então aqui a gente consegue ver bem essa, como se fosse uma tira elástica que vai desde lá do osso calcâneo até os metatarsos, transferindo tensão por toda a cadeia miofascial, que é o que a gente vai explicar já já. Então você vê ali quando a gente faz a extensão do hálux, olha como essa tira elástica de tecido miofascial estica e aumenta o arco plantar. Então a gente já começa a entender, olha lá, eu faço a extensão do hálux, o arco plantar aumenta. Então eu já começo a entender que o desabamento do pé, né, essa pronação do pé, esse movimento de eversão, aumenta o estresse para essa faixa de tecido conjuntivo. Então, vocês podem ver ali já uma face um pouco mais inflamada que ele está mostrando. E ele tem mais um vídeo aqui, Dr. Robert, que eu quero mostrar para vocês, que mostra um pouco a movimentação também, que é esse aqui. Também é um vídeo interessante, parecido com o anterior, mas aqui tem outros ângulos que vocês podem ir assimilando aos pouquinhos. Vocês veem que, normalmente, essa região de inflamação ela é próxima ao calcâneo ali. Mas essa dor, às vezes, percorre por toda a face plantar. Normalmente, essa dor ela é maior pela manhã. Quando o aluno acorda pela manhã, fica aquela inflamaçãozinha pela manhã, ele sente mais dor e no decorrer do dia vai passando. Mas como vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui ele está dando exemplo de um bailarino, né? Mas na nossa realidade é muito mais comum com corredores e ciclistas também, principalmente os ciclistas que não usam sapatilha, que tem alguns ciclistas que não usam sapatilha, esse arco plantar vai sofrer mais, tá? Isso não quer dizer que os ciclistas que usam sapatilha não tenham essa sobrecarga, mas vamos voltar um pouquinho aqui, ó, que eu quero que vocês vejam que alguns fatores, né? Então, a gente tem essa lesão e essa inflamação, não só por conta da atividade esportiva, né, que é um corredor que exige mais dessa face plantar, ou de um ciclista que exige mais, mas também de outras condições, como ele mostra aqui, que são aderências por toda a cadeia miofascial. Então ele está mostrando ali o solear, a panturrilha, está mostrando a questão do sobrepeso, que também aumenta a sobrecarga para essa região. Então, a gente tem que olhar, como professor de educação física, todos esses fatores, o que pode estar aumentando o estresse para esse aluno seu,
e poder traçar uma estratégia de treino que faça com que esse aluno fique saudável, que ele possa performar bem, né, no dia a dia e possa prevenir essa lesão, sair desse quadro inflamatório. Olha lá aquele movimento de pronação que eu falei para vocês, ó, a pronação do pé, que é esse movimento de eversão, né, do osso calcâneo sobre o talos, essa articulação do calcâneo sobre o talos, faz com que o pé entre em pronação e aumenta o estresse para essa fáscia plantar. Ela fica mais estirada, sofre mais sobrecarga e, consequentemente, aumenta a inflamação próximo do calcâneo e começa, com essa inflamação contínua, a ter a famoso esporão do calcâneo, que é essa formação de mais cálcio nessa porção inferior do calcânio, que entra num ciclo vicioso, que aí eu fico com um esporão de calcânio, que sobrecarrega ainda mais a fáscia, e esse aluno não consegue sair desse quadro de inflamação. Então, tendo visto isso, queria trazer para vocês agora um entendimento do que é o tecido miofacial. E isso é muito importante, porque a gente está falando aqui sobre a inflamação da fáscia, mas é importante que, se você ainda não teve contato, que você entenda o que é o tecido miofacial. Para que ele serve, qual que é a função dele no corpo, como que ele é. Então, esse videozinho aqui vai explicar para a gente um pouco melhor esses detalhes. E a gente tem ajuda lá do Gasparzinho, lembra do Gasparzinho? Então, o Gasparzinho está mostrando para a gente, ó, se a gente tira a musculatura de dentro do invólucro miofacial, é como se fosse uma gelatina. Então, esse invólucro que fica ali, né, que é como se fosse um pacote, é o tecido miofacial. Então, ele mostra aqui, ó, várias fibras musculares envolvidas, desde o perimísio, o endomísio, o epimísio, elas estão envolvidas o quê? Por uma capa. Essa capa é a miofáscia. É uma miofáscia de tecido conjuntivo, que faz o quê? Que sustenta essa musculatura. Então, aqui nesse vídeo ele dá um exemplo, por exemplo, que ele pega essas fibras e retira, vocês vão ver que o formato fica ali. É o que o querido professor Sérgio Guida chama de esqueleto fibroso, né? Ele dá até o exemplo da laranja. Se a gente tira o suco da laranja, os gomos continuam ali. Faz essa analogia com o tecido miofacial, que tem essa capacidade de envolver a musculatura. Então, aqui a gente pode ver uma fáscia, uma miofáscia saudável. A miofáscia saudável, ela precisa se movimentar, ela precisa ser elástica, ela precisa ser uma miofáscia bem hidratada. Porque essa miofáscia ativa, ela consegue trazer para o nosso aluno função, porque ela estoca energia, ela transfere essa energia para o movimento. É um acúmulo de energia elástica que fica na face. Já uma face inativa, quando a pessoa é sedentária, a pessoa tem mais aderência miofacial, então, exemplo aqui que ele está dando de pessoas que ficam muito tempo sentadas, a gente cria o quê? Aderências miofaciais, essa miofáscia gruda na musculatura. E a miofáscia grudando na musculatura, o que acontece? Ela prejudica a função. Então, fica uma miofáscia disfuncional. E nós, como professores de educação física, esse é o nosso caminho, poder restaurar a função, poder encontrar o que está disfuncional e trazer a função. Então, aqui vocês já tiveram um entendimento do que é essa miofáscia, né? Como que é esse tecido, ele transfere tensão. Então, se essa miofáscia está aderida, ela vai prejudicar o alongamento. Se essa miofáscia está aderida, ela vai prejudicar a contração muscular, então vai prejudicar o trabalho de força. Então, é fundamental para nós personagens diferenciados, que queremos ter uma visão avançada, né? Sair só do personal trainer tradicional e ir para um personal clínico, esse é o grande diferencial do personal, poder enxergar tudo isso e poder entender que com aderência miofacial, a função vai ficar prejudicada. E essa função prejudicada predispõe às lesões e também prejudicam a performance.
seu aluno vai ter menos resultado. Então, é importantíssimo você olhar para tudo isso. Mas agora eu queria compartilhar com você a linha miofacial da fascite plantar, da fáscia plantar. A gente falou sobre a fáscia plantar, só que essa fáscia, ela tem um caminho, ela tem uma cadeia. E a cadeia da fáscia plantar é a cadeia superficial posterior. Então vamos dar uma olhada onde está essa cadeia e como que ela é. Aqui a gente consegue enxergar bem toda a cadeia miofacial posterior, tá? E essas imagens vêm lá do Anatomy Trains, que é a escola do Tom Myers, que foi aquele grande autor dos trilhos anatômicos, e é onde eu fiz a minha formação. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, trazendo os créditos aqui, né? Esse aplicativo é o Muscle Motion, para quem quiser procurar. E quem trouxe toda essa explicação tão detalhada, tão bonita aqui para a gente, foi o Anatomy Trains, que é a escola do Tom Myers, né? Essa escola do Tom Myers é uma escola que é uma escola um pouquinho mais ligada à parte esportiva, porque o Tom Myers aprendeu com a Ida Rolf, que é a pioneira nesse trabalho de liberação miofacial, do entendimento das fáscias. E o Tom Myers é um anatomista que estuda especificamente o tecido miofacial. Então, ele se aprofundou em estudar as cadeias miofaciais, em estudar todas as 7 linhas miofaciais, como ele chama, e é fundamental a gente entender essas linhas miofaciais, porque elas transferem tensão. E aí a gente começa a entender que problemas locais, muitas vezes, têm a sua causa num lugar distante. Então, para a gente poder entender esse lugar distante, que pode estar causando uma disfunção ou uma inflamação, é importante a gente entender essa comunicação. Então, vamos entender essa comunicação da linha miofacial posterior. Então, vamos lá. Essa linha miofacial, ela tem essa conexão desde a fáscia plantar, que é o que a gente estava olhando, olha lá, fáscia plantar, e ela transfere tensão e se comunica pelo tendão calcâneo, sobe para a musculatura dos gastrocnêmios, se comunica com os isquiosurais, que através do ligamento sacrotuberal transfere tensão para os paravertebrais. Então, a gente tem uma comunicação de tensão de todos esses paravertebrais que vão chegar lá no couro cabeludo, passar por toda a fáscia epicranial e termina lá na frente no osso frontal. Então, essa é a linha superficial posterior. É muito importante esse entendimento dessa linha. Vou até parar o meu compartilhamento aqui para ficar um pouco maior para falar com vocês. Por quê? Porque quando a gente compreende o caminho dessa miofascia, eu entendo que essa fascite plantar do meu aluno pode não estar tendo a sobrecarga simplesmente da fáscia plantar. E isso é muito comum. Às vezes esse aluno está com uma inflamação, ele procura um médico, ele é diagnosticado com a fascite plantar, ele vai para algumas sessões de fisioterapia, e a fisioterapia vai trabalhar essa analgesia ali, todo um processo anti-inflamatório na região da fáscia plantar, mas pode ser que o seu aluno ele esteja, por exemplo, com essas aderências que eu expliquei para você, essas aderências miofaciais que prejudicam função, por toda a cadeia. Por exemplo, vamos supor que ele está com muita aderência miofacial nos paravertebrais, que vocês acabaram de ver. Como essa miofáscia transfere tensão, se ele tem muita aderência nos paravertebrais, as pontas das cadeias vão sofrer. Então, isso pode gerar uma fascite plantar, como pode gerar, por exemplo, uma dor de cabeça tensional, dessa linha miofacial que continua por toda a fáscia epicranial. Normalmente são as extremidades que sofrem. E aí é interessante a gente poder olhar que a causa do problema não está na própria fáscia plantar. Pode estar num local distante. Então, como é que nós vamos saber isso? Como que nós vamos trabalhar com isso? Podendo testar. Então, a gente precisa testar essa linha miofacial e precisamos entrar com essas técnicas de liberação.
para poder sanar, para poder trazer função novamente para o nosso aluno. Então, eu vou compartilhar com vocês agora esse teste, né? Como que é esse teste, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o portal da certificação iFit Pro. No portal da certificação iFit Pro, que nós temos mais de 170 aulas lá, a gente tem um módulo inteiro, que é o módulo 2, que é só sobre a linha superficial posterior, que é essa linha que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, a gente tem toda uma aula de introdução à liberação miofascial, anatomia e função, e a gente tem o teste da cadeia posterior, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse teste da cadeia posterior, o que ele mostra? Estou aqui nessa aula junto com a Monique, e eu estou ensinando para os alunos da certificação como que a gente aplica um teste para testar toda a função de sustentação dessa cadeia. A gente quer ver aqui se essa cadeia tem uma capacidade de sustentar. E dentro dessa capacidade de sustentar, a gente tem algumas referências, o quanto que esse aluno consegue sustentar, por quanto tempo, e ele recebe uma determinada nota, dependendo do tempo que ele sustenta, né? E aí a gente tem o que aqui? Uma referência para poder prescrever o nosso treino. Então, aqui a gente faz uma diferença do personal que simplesmente prescreve algo mecanizado do personal clínico, como eu falo, né? Os meus alunos falam assim, você não é um personal trainer, você é um personal clínico, que é aquele personal que entende a mecânica das lesões musculoesqueléticas e sabe o que fazer para restaurar a função. Então, aqui a gente passa realmente a tomar posse do que somos, né, profissionais da saúde, que assim como médicos e fisioterapeutas, antes de prescrever um tratamento, todos eles fazem uma avaliação, todos eles pedem um exame, e em cima desse exame e dessa avaliação, eles prescrevem o tratamento deles, nós, personagens, também podemos tomar posse disso e aplicarmos uma análise funcional para identificar essas disfunções e entrar com uma metodologia de treino específica, aplicar essas estratégias para quê? Para restaurar a função. Porque a restauração dessa função vai trazer o quê? Prevenção às lesões e performance. O aluno vai render muito mais. Tanto para o aluno do dia a dia, que você quer dar mais função, para ele entrar num carro, para ele pegar um objeto no chão, como para um atleta, que precisa de um melhor movimento, de uma melhor qualidade do movimento para render mais, para ter mais performance, para ter um movimento mais fluido e mais harmônico. Tá bom? Faz sentido? Então, conta para mim aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você teve alguma dúvida. E, mais uma vez, foi um prazer compartilhar com você essa informação e nos vemos numa próxima aula. Até lá!